Nós vamos agora lá para Roma para falar dessa vez, né? Restabelecemos ali a nossa conexão. Vamos falar com o Alan Ribeiro, que fala com a gente ao vivo após o primeiro discurso, a primeira bênção também do Papa Leão XIV. Alan. Wilker, a expectativa aqui foi superada diante de um anúncio de um Papa. Foi uma surpresa. A gente sempre usa aquela frase que quem entra Papa, sai cardeal. Um nome que não estava nas listas da grande mídia e um Papa que já nos seus primeiros gestos emocionou aqueles fiéis que estavam aqui na Praça de São Pedro. Os fiéis aqui no entorno gritavam Papa, Papa Leão, Papa, Papa, todo momento na expectativa, né, das palavras do novo Papa da Igreja Católica. Um gesto que chamou muita atenção foi o momento que ele recordou do Papa Francisco. Falando em italiano, ele falou que devemos construir pontes. E esse foi um grande legado do Papa Francisco, uma palavra que ele sempre reforçava, que são necessárias a construção de pontes, o diálogo entre as pessoas. Isso é fundamental. E outro momento que também chamou a atenção foi quando ele falou em espanhol, se dirigindo justamente à diocese onde ele foi bispo no Peru. Ele que é um Papa americano, mas com passagens aí pela América Latina e que também tem aí a sua vida aqui em Roma. Então, as pessoas que estavam aqui, aqueles que eram hispanohablantes, no momento em que ele começou ali a soltar algumas palavras em espanhol, ficaram muito emocionados, aplaudiram, se sentiram representados, né? Eu acho que a perspectiva, e até devolvo a pergunta aí para os padres, é justamente um Papa americano, com linhas latinas, mas que muito fortemente conhece a Cúria Romana. É uma perspectiva bem ampla, acredito eu, né? Então eu queria devolver para vocês aí no estúdio com este questionamento. Esse novo Papa, o Papa Leão XIV, ele traz essa perspectiva justamente mais plural de uma igreja, de um pastor que conhece muito bem a sua igreja nas mais distintas realidades. Mas antes de devolver para vocês aí no estúdio com essa pergunta, eu queria reforçar que as pessoas pouco a pouco deixam aqui a Praça de São Pedro, vão fazendo tudo isso com muita calma, né, e com um sentimento de felicidade. Todo mundo aqui sorrindo, todo mundo muito alegre, porque conheceu o novo Papa, conheceu o sucessor de Pedro, Papa Leão XIV, e, bom, pouco a pouco as pessoas deixam aqui o entorno, voltam para as casas e, posteriormente, Papa Leão, dentro das atividades do Vaticano, normais, e também do Jubileu da Esperança, deve aparecer mais vezes. Inclusive, uma norte-americana parou para mim e perguntou: o Papa vai sair mais alguma vez na janela no dia de hoje? Eu disse: não, hoje não, só mesmo nos próximos eventos programados ao longo da semana e também esses momentos de jubileu que continuam na nossa igreja. Eu volto com vocês aí no estúdio, justamente com esse questionamento desse Papa mais plural diante de tantas realidades. Muito bem, Alan Ribeiro, obrigado pela sua participação. Não me admira que ela tenha feito essa pergunta a ele, afinal, toda vez que o Papa aparece ali naquela sacada, é um evento, né? Eu acho que, assim, a gente vai ter muitas oportunidades para ver o Papa. Sim. Mas a gente hoje precisa analisar o que o Papa disse. Exato. E quando ele diz que a humanidade precisa de uma ponte para chegar a Deus, ele não está dizendo somente dessa realidade objetiva da ponte, mas ele está dizendo da igreja. Ele está falando que a igreja é necessária para a humanidade nos dias de hoje, que está perdida nesse mundo aí, de falta de paz, em guerra, e volta às raízes do Evangelho. Então, falar da necessidade de uma ponte para ligar a humanidade a Deus é dizer que a igreja é essa ponte, né? E nós estamos aqui para construir dia a dia essa ponte, porque o papel da igreja é conduzir a humanidade até Deus, né? Se não for para isso, não é uma ONG, não é uma organização não governamental que venha a cumprir o papel, por exemplo, na ausência do Estado. Não, ela prima pela salvação da humanidade e, por isso, ela faz pela promoção da vida,
pelo bem da sociedade, pela promoção da paz. Tudo isso é em vista da salvação integral da pessoa. E ele faz isso em continuidade com o que Francisco fez e com o que o Concílio Vaticano II propunha, querendo envolver a todos. Quando ele fala igreja, ele está dizendo a todos, e ele fala isso se dirigindo e convidando a todos a isso, a tomarem consciência do seu batismo, para que nós possamos ser no mundo esse sinal de unidade, de comunhão, de paz, de serviço, de solidariedade, de tudo isso que falta. A igreja é para ser sinal e serviço de tudo isso. Agora, enquanto o Alan falava isso, e eu estava aqui olhando nas redes sociais, e o Padre Hélio também pontuava a questão de que a forma como a mídia acompanha. E aí eu chamo a atenção de você, que nos acompanha agora pela televisão, pelo rádio. A vida do Papa vai ser devastada. O que ele falou há 300 anos atrás vai ser resgatado e descontextualizado. Então, acho que é importante lembrar que foi eleito o bispo de Roma, o Papa. Então, e ele era bispo, ele era padre, ele era religioso. Nós não vamos encontrar ele dizendo uma frase que confirme esta ou aquela ideologia. É um homem da igreja que sempre falou aquilo que a igreja prega, fala. Então, muito cuidado com expressões descontextualizadas que muitas vezes vão sendo pontuadas aí para tentar saber o que ele pensa. Ele é o Papa, ele pensa o que a igreja pensa, ele vai dizer o que a igreja defende. Então, não é de se estranhar, ele falou isso a respeito desse assunto ou daquele assunto. É a missão dele, ele sempre falou isso e não vai ser diferente. Qualquer um que aparecesse nessa sacada diria a mesma coisa. Que é a missão da igreja. É essa proposta de vida que a igreja apresenta para o mundo e a defende. E quando dizemos a igreja, não é o Papa, não são os bispos somente, mas todos nós batizados e batizadas, onde quer que estejamos. Quando, no momento ali, antes de aparecer, na sacada, as câmeras mostraram o cardeal Mark Ouellet. O cardeal Mark Ouellet, ele é arcebispo emérito de Quebec, no Canadá. Ele foi o antecessor de Robert Prevost no dicastério para os bispos. Eu lembrava que o antigo nome da Sagrada Congregação para os Bispos, mas agora é o dicastério para os bispos. Quando da renúncia de Mark Ouellet, o Papa Francisco foi buscar no Peru Robert Prevost para acompanhar as mudanças do modelo de igreja que ele desejava naquele instante. Então, as modificações, os nomes que chegavam, as consultas que eram feitas, tudo passava por esse gabinete. Então, por exemplo, na renúncia de um bispo, é a Sagrada Congregação para os Bispos que tem a missão de examinar a vida da pessoa, de receber as consultas e de confirmar ou não os nomes. Então, o papel de Robert Prevost no pontificado do Papa Francisco foi este. E não muda a responsabilidade, mas ela aumenta. Ele sabe como a Cúria ela funciona, ele compreende os desafios que Francisco encontrou, com certeza, mas trará o seu sabor e o seu tempero, e aí posso dizer, o seu tempero no sentido de seu temperamento, a sua história pessoal, para contribuir na caminhada da igreja. Isso é muito bonito, vendo como uma corrida de revezamento. Papa Francisco entrega, Robert Prevost recebe como Leão XIV e assim vamos seguindo adiante. A igreja continua. E eu queria destacar, Padre Wellington, a força da comunicação de Leão XIV. Nós analisávamos no início, alguns analistas falando que o Papa eleito precisaria ser um grande comunicador. E eu lendo aqui um pouco da biografia dele, o lema episcopal do Papa Leão XIV é o seguinte: embora nós cristãos sejamos muito, no único Cristo somos um. Uma frase tirada do sermão de Santo Agostinho, quando ele meditava o Salmo 127. Vou repetir: embora nós cristãos sejamos muitos, no único Cristo somos um.
isso fala também para nós enquanto igreja, né? Embora sejamos muitos, tenhamos esse carisma, uma igreja com vários carismas, mas o Papa novamente é aquele elo, como o Padre Wellington acabou de dizer, né? Isso. É de fato essa ponte que vai nos ligar a um só caminho, só propósito. E o papel do Papa é ser ponte, pontífice. Né? A palavra do nome do Papa, quando nós falamos que ele é sumo pontífice, é porque ele pontifica, ou seja, ele deve construir pontes no exercício do seu pontificado. É justamente isso, não edificar muros, não aprofundar as diferenças. Ser pontífice é ser ponte entre Deus e a humanidade, entre as partes beligerantes, entre as realidades que estão distantes da igreja. Então, ser pontífice está justamente radicado nesta primeira frase do Papa, né? É preciso valorizar uma ponte que leve a humanidade até Deus. Esta ponte deve ser feita pela igreja, mas fundamentalmente dentro da igreja, por aquele que a igreja escolhe para pontificar, ou seja, para ser o engenheiro, chefe da construção dessas pontes, o Papa. Muito bem. Eu queria destacar algumas coisas aqui da biografia Irmão, do Papa, pois não. a gente vai para um breve intervalo, beleza. porque a gente Deixa eu chamar o precisa ir intervalo. para o intervalo. Segura aí rapidinho. Beber uma água, mas olha, você que está em casa e que acompanha a TV Pai Eterno, não saia, porque aqui a conversa vai longe e, claro, você quer saber um pouco mais, né, das primeiras impressões que nós, claro, estamos aqui e vamos compartilhar com você um pouco da biografia, da história. Nossa equipe está preparando todo o material aí para levar para você que está em casa. São poucos minutos, a gente volta já.